TV Humana e ao nosso programa Diálogo Saudável Nutrição em Pauta. Aqui nesse programa nós falamos um pouquinho sobre alimentação, sobre nutrição e alguns mitos relacionados a esse tema. O meu nome é Raquel Gonçalves, eu sou nutricionista, eu faço atendimento clínico nutricional e principalmente de pacientes pós-bariátricos e tenho mestrado e doutorado na área clínica. E aqui é o nosso espaço para falar um pouquinho sobre alimentação, para que eu possa compartilhar com vocês meu conhecimento adquirido aí ao longo desses anos de estudos, depois da minha formação na área de nutrição. E no episódio de hoje, eu trago aqui para vocês um tema bastante polêmico. Quem aí não ouviu dizer que tomar líquido junto com a refeição dilata o estômago, faz mal para a digestão, não pode de jeito nenhum? Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa a respeito disso. Pois bem, se querem saber se faz mal ou não faz mal tomar líquido com a refeição, fiquem até o final do vídeo que a gente vai desvendar esse mistério aqui juntos. Para começar, vamos então do início. Vamos começar resgatando um pouquinho de como é que funciona o nosso processo de digestão. Sempre que nós consumimos algum alimento, seja ele qual for, ele primeiro vai para a nossa boca, aí nós mastigamos, onde inicia o nosso processo de digestão, e aí cai lá no estômago. O nosso estômago ele é uma bolsa, ele é uma bolsinha muscular, em que, quando o alimento cai ali dentro, existe uma válvula na parte de cima e uma válvula na parte de baixo. Essas válvulas, elas existem ali, por quê? Porque o alimento ele não pode retornar, não é? Porque senão, se a gente comesse alguma coisa e abaixasse para pegar algo no chão, voltaria tudo que a gente comeu. Então, essa válvula de cima, ela fecha para que não retorne o alimento para o seu esôfago. E a válvula de baixo, ela também fecha. Por quê? O alimento caiu ali, nessa bolsa, e ali começa o processo da digestão. Então, não pode descer para o intestino. Tem que ficar parado ali um tempinho para essa digestão ocorrer de forma adequada. E aos pouquinhos, esse piloro, essa válvula, ela vai abrindo e aí o alimento vai descendo devagarzinho lá para o intestino para completar aí o processo da digestão. Pois bem, chegou o alimento lá no estômago, que já foi mastigado, o que vai acontecer ali? O nosso estômago, as nossas células que ficam na parede do estômago, elas possuem alguns sensores ali, alguns receptores que percebem que tipo de alimento que chegou ali, quantidade, e começa a liberar a produção de ácido clorídrico. E aí, o pH do nosso estômago fica muito ácido. Se eu pegasse a quantidade de líquido ali, né, de ácido clorídrico produzido no nosso estômago, que chega perto de 1 quando tem alimento ali dentro, e jogar na palma da mão, assim em cima da mão, iria corroer toda a nossa pele. Por quê? O objetivo desse ácido todo é exatamente já começar um processo de digestão aí importante, principalmente das proteínas, que começam já a serem quebradas ali. Proteínas que vêm através do consumo da carne, do leite, dos ovos de peixes, enfim, começa ali. Fora esse pH ácido que fica ali no nosso estômago, né, pela produção do ácido clorídrico, a gente também tem a produção das enzimas digestivas, principalmente a pepsina, que é uma enzima que digere proteína. Então, a enzima é jogada lá junto com aquele ácido clorídrico, todo junto, e aí esse processo da digestão ele vai ocorrendo ali, naquele pH superácido. Mas aí você vai me perguntar, nossa, mas pH 1, como é que não corrói a parede do estômago? Isso é verdade, não corrói a parede do estômago, mas corrói a nossa pele. Por quê? A nossa pele não tem proteção. Mas lá no nosso estômago existem células que produzem um muco, né? Uma proteção, na verdade, para essa parede, para que esse pH ácido não corroa todo o nosso estômago e a digestão ocorra ali tranquilamente, sem problema nenhum. Pois bem, digestão ali já feita, bonitinho, o que acontece? Essa válvula, lembrando que a gente tem duas válvulas, a válvula de baixo começa aos pouquinhos liberar o alimento para descer para o intestino, e aí chegando ali no intestino, outros receptores celulares existem ali e vão dar sinais aí para o nosso cérebro para começar a liberar outro tipo de substância, né? Para diminuir o pH, para começar a ficar não tão ácido, para liberar a enzima digestiva para continuar o processo de digestão das proteínas, dos carboidratos, a bile que é produzida pelo nosso fígado vai caindo ali para ajudar a digerir as gorduras e assim vamos. E aí o processo de digestão continua. Pois bem, dito isso, vamos para a parte aí de onde que entra esse líquido nesse processo aí da nossa digestão, não é mesmo? Então
Vamos imaginar que a gente vai agora fazer uma refeição e junto com esta refeição eu vou tomar um copo de água. Aí comi a minha refeição, arroz, feijão, a carne e vou ingerir junto um copo de água. Será que esse copo de água ele tem capacidade de enganar o nosso organismo e diluir tudo aquilo ali, deixar aquele pH não muito ácido, aquelas enzimas ali não funcionando de maneira adequada? Será que isso acontece? Não acontece. O nosso estômago, o nosso organismo, ele é muito inteligente nesse sentido. Então, para pessoas que são saudáveis, quando cai o alimento ali, não importa se está misturado com líquido ou não, existe um controle do pH, existe um controle da liberação das enzimas digestivas. E a sua digestão, ela vai acontecer da mesma forma. Então, não se preocupe com isso, porque a digestão não vai ficar comprometida nesse sentido com o seu copinho de água que você toma junto com a refeição, tá? Isso ok, dá para tomar tranquilamente. Mas aí vem uma outra questão. Será que se eu tomar esse copo de água, o meu estômago vai dilatar e eu nunca mais vou ter esse estômago reduzido? Não é bem assim que acontece. Lembrando que o nosso estômago realmente é uma bolsa. E quanto maior a quantidade de alimento ou comida é alimento, bebida, enfim, que eu coloco ali dentro, mais ele se distende, lógico. E aí mora um probleminha aí, porque quando a gente começa a consumir uma quantidade muito grande de alimento, de bebida junto, realmente esse estômago ele distende. E aí eu posso perder um pouco o senso da saciedade, da fome aí nesse momento, esse controle. Então, este pode ser um problema do consumo do excesso de líquido junto com alguma refeição, sim. O ideal é que a gente controle essa quantidade, mas o fato da gente consumir líquido com comida não vai fazer ele por si só o seu estômago distender. Mas a gente sempre recomenda que o volume de comida não deva ser tão alto e menos ainda um volume de água ingerido junto com a refeição. Mas aqui eu vou abrir, na verdade, alguns parênteses para essa questão de tomar líquido com comida. Por quê? O primeiro deles, que eu vou chamar a atenção aqui, é que quando a gente consome líquido com comida e esse líquido ele é usado para empurrar o alimento para dentro sem mastigar direito, esse passa a ser um problemaço. Por quê? Lembrando que a digestão começa na boca. Então a gente precisa colocar o alimento na boca. A nossa mastigação vai quebrar as fibras, as células ali, né, do alimento e facilitar a entrada do ácido clorídrico, a entrada das enzimas digestivas naquelas células, naquelas fibras do alimento. E aí isso vai facilitar muito o processo de digestão. Se eu não tenho uma mastigação adequada, por quê? Eu usei aquele copo de água ou de suco ou a bebida que for para colocar junto com a minha comida, não mastigar direito e engolir, aí eu concordo que tomar líquido com refeição, sim, vai atrapalhar seu processo de digestão, sim. Então, isso a gente tem que ficar muito atento. Por que é que esta bebida está fazendo parte dessa refeição? Qual o objetivo dela ali? É por hábito? É porque está empurrando realmente a comida? Porque isso pode ser um problema. Se a pessoa está consumindo aquele líquido porque ela não consegue ingerir aquele alimento e não tomar líquido junto porque tem a sensação que não desce, é porque alguma coisa errada tem aí no meio do caminho. Porque a saliva, ela tem essa capacidade de, através do processo de mastigação, a gente vai produzindo saliva ali, o alimento ele vai ficando muito macio e aí a gente consegue engolir sem problema nenhum. Então, esse é um ponto de atenção. Dito isso, vamos passar para o outro parênteses aqui também. E esse outro parênteses diz respeito aqui à qualidade do líquido que a gente está colocando na mesa. Que afinal de contas, água, tudo bem. A única coisa que ela vai acrescentar ali é a hidratação. Vai hidratar ali o meu alimento, vai aumentar o volume de água e acabou. Mas se esse líquido for um suco de caixinha, um refresco, um chá, uma bebida alcoólica, aí a gente já está falando de outros tipos de líquidos que podem sim interferir, não tanto na digestão, mas eu diria que até na absorção de algumas vitaminas e minerais. E isso é fato. Se eu consumo, por exemplo, bebida alcoólica, alguns tipos de bebida alcoólica junto com a refeição, além de irritar a mucosa do estômago, porque a gente sabe que álcool é um irritante da mucosa do estômago, eu ainda atrapalho a absorção de algumas vitaminas e minerais da minha dieta. Então, isso realmente acontece. Se eu consumo suco, por exemplo, ou refrescos, eu estou agregando, além de tudo, valor energético nessa refeição, carboidrato, açúcar. Será que eu preciso disso? Será que isso é bem-vindo? Esse também é um ponto de atenção. Qual é a qualidade do líquido que você está colocando na sua mesa
diariamente junto com a sua comida, né? Então, isso a gente precisa realmente ficar atento aqui. E agora eu vou fazer o terceiro parênteses aqui, que é quando a gente fala de alimentação infantil. Nesse caso aqui, a gente precisa ter uma atenção também redobrada, porque a criança, ela é muito mais sensível do que o adulto nessa questão do controle da fome e saciedade. E muitas vezes a presença de um líquido, e principalmente se esse líquido for um suco, que tem um carboidrato ali, ele pode sim atrapalhar a ingestão do alimento. Então, muitas vezes aquela criança, ela não come o volume de comida que ela precisaria, porque ela está substituindo, né, aquela comida por um líquido que ela está ingerindo ali naquele momento ou até antes da refeição. Então, isso realmente para a criança é algo que não é muito interessante colocar, mesmo que não seja suco, que seja uma água, a gente tem que ficar atento a isso, porque pode sim atrapalhar a qualidade ou a ingestão do volume de comida que essa criança está se alimentando nesse momento. Pois bem, então chegamos a essa questão que, se a gente parar para pensar simplesmente o fato de ingerir uma bebida, um líquido, né, que seja uma água aqui, junto com a sua refeição, não teremos problema com distensão, não teremos problema com digestão, vai acontecer tudo normal. Mas eu vou deixar algumas ressalvas aqui no final do vídeo. Por quê? Isso deve ser muito individualizado. Existem alguns casos em que tomar líquido com a refeição não pode, realmente não é recomendado. O primeiro deles são as pessoas que têm refluxo gastroesofágico, ou hérnia de hiato também, né, que leva a refluxo. Porque quando a gente consome muito líquido junto com comida, eu aumento a pressão interna do estômago, aquele bolo alimentar fica muito líquido e facilita a saída desse líquido, na verdade, o retorno desse líquido pela válvula. Lembra aquela válvula que a gente tinha lá do esôfago com o estômago? E essas pessoas, muitas vezes, essa válvula não está muito bem fechadinha. E aí esse alimento volta, ele retorna para o esôfago. Só que aí ele retorna com pH muito baixo, muito ácido. E isso machuca o esôfago. Então, isso é um problemaço também. Então, pessoas com refluxo gastroesofágico ou hérnia de hiato, não se deve beber líquido com comida. E a segunda situação é quando a gente tem qualquer cirurgia que envolve o estômago, né? Seja bariátrica ou por qualquer outro motivo. Por quê? Mexeu no estômago, na anatomia do estômago, todo esse processo de digestão que eu comentei aqui com vocês não está acontecendo de forma fisiológica, está modificado. E aí também eu posso ter risco de ter refluxo ou, ao contrário, risco de facilitar o esvaziamento gástrico ou até para o intestino muito rápido, e que isso também não é algo que a gente deseja e as pessoas realmente podem passar mal por esse motivo. Então, essas são as situações que realmente não se deve tomar líquido com comida. E a última situação é a diferença, né, que nós temos entre pessoas. Então, temos pessoas que mesmo consumindo líquido com refeição em quantidade pequena, relatam que sentem desconforto. Então, essas pessoas, por uma intolerância pessoal, não devem consumir líquido com comida, porque elas vão simplesmente passar mal. Então, devemos sempre respeitar as diferenças, as intolerâncias pessoais. Se a pessoa relata que não se sente bem, paciência, é uma intolerância dela, e aí ela não vai tomar líquido porque ela não vai se sentir bem. Então, isso a gente deve sempre respeitar. E aí, para fechar aqui, vou deixar uma reflexão em relação a essa comida com bebida, enfim. Se fosse tão ruim assim tomar líquido com comida, o que diria as nossas avós que adoravam tomar uma sopinha, né, para convalescer, quando a gente está com o estômago que não está muito bom, quando a gente está num período que a gente não está muito bem, ou simplesmente porque está um friozinho, e aí aquela sopa desce super bem, não é mesmo? E o processo da digestão dessa sopa ocorre tranquilamente, às vezes até mais fácil do que comer um prato de comida. Para algumas pessoas, talvez não, mas para a maioria da população, que não há nenhum problema, a sopa desce muito bem. E o que é a sopa? Nada mais é do que a junção do que aquilo que está no nosso prato de comida, um macarrão, um arroz, um frango, uma carne, uma cenoura, uma batata, com uma quantidade um pouco maior de água do que no seu prato de comida. E aí nós temos a sopa. Vale respeitar, não é? A sopa desce super bem, é uma prova de que nós podemos misturar água com comida sem prejuízo nenhum, mas, de novo, vale lembrar, para você desce bem, então tome, sem problema nenhum, em quantidade reduzida e de forma muito consciente, que eu acho que a chave aqui desse mistério está aqui.
na consciência, no equilíbrio, nas suas escolhas, o que é que você está colocando no seu prato ali, no seu dia a dia e o porquê que está presente aquilo ali. Se você tiver consciência do que está consumindo, não vejo problema nenhum de consumir os líquidos junto com as refeições. E claro, respeitando as diferenças entre as pessoas e aí as intolerâncias e as contraindicações, não é mesmo? Que a gente acabou de falar aqui em relação a isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido esse mistério de tomar líquido junto com comida e fiquem para o próximo episódio, que vamos aqui trazer sempre novidades, falando um pouquinho sobre alimentação, sobre nutrição e desmistificar alguns conteúdos aí que às vezes são muito polêmicos e às vezes muito duvidosos aí a respeito desses temas. Até mais!